E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje vamos conversar finalmente, depois de meses eu acho, gente, que eu li esse livro. Finalmente vamos conversar sobre essa autobiografia que era uma vez um sonho do J.D. Vance. Muito legal essa capa, gente, olha só que livro bonito. Meio estilão assim dos anos 70, né? Mas então, aqui atrás fala assim, ó, gente, apontado pela revista Times como um dos melhores livros para entender a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Por que isso? Porque o Trump veio com aquela coisa de vamos fazer a América grande novamente, né? É muito aquela coisa da meritocracia, né, pessoal? E é mais ou menos isso que se trata esse livro aqui, tá? Quem é o autor, então, é esse rapazinho aqui. Ele tem 30 e pouquinhos anos, bem jovem. E ele veio de uma família, de uma localidade muito pobre, extremamente pobre. E ele foi para Yale, cursou direito lá e hoje em dia ele é muito bem sucedido. Então ele vai contar essa história dele que tinha tudo para ser uma verdadeira tragédia, pessoal. E ele conseguiu transformar isso numa coisa boa, conseguiu ser um cara bem sucedido e não só financeiramente, pessoal, como ser humano também. Ele passou por vários obstáculos, uma família completamente desestruturada e ele venceu na vida, digamos assim, né? Como repito para vocês, não só financeiramente, tá, pessoal, mas como pessoa, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Eu gostei da leitura, tá, gente? Continua frio aqui, pessoal, tá? Tá um gelo, tá muito frio aqui. Porto Alegre tá gelado. Eu vou começar lendo aqui o iniciozinho, um trechinho para vocês, para situar vocês então na localização, enfim, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja bem. Eu cresci pobre, no cinturão da ferrugem numa cidade de Ohio produtora de aço, que vem perdendo empregos e a esperança, como numa hemorragia. Desde quando consigo me lembrar. Tenho, para dizer o mínimo, uma relação complexa com meus pais, um dos quais lutou contra o vício durante quase toda a minha vida. Meus avós, que não terminaram o ensino médio, me criaram, e poucos membros da minha família cursaram uma faculdade. As estatísticas dizem que garotos como eu têm pela frente um futuro sombrio. Vários amigos dele tiveram esse destino sombrio, gente. Se tiveram sorte, vão conseguir evitar o seguro-desemprego. Se tiverem azar, vão morrer de overdose de heroína. Como aconteceu com dezenas deles na minha cidadezinha natal só no ano passado. Então ele vai falar sobre essa cidade, ele vai falar sobre a família, ele vai falar sobre os amigos, ele vai fazer várias críticas aqui quanto à questão de sociedade, socialização, economia e tudo muito bem embasado, tá, gente? Então ele vai colocar aqui várias referências para livros, para matérias, para entrevistas de pessoas, né, que entendem do assunto em questão, estatísticas, enfim, tá bem documentado, tá? Então, me parece ser bem fidedigno o livro, a história, tá? Então, assim, ele veio dessa família, né, pessoal? E a mãe dele é uma mulher que começou com vício em remédios e depois se tornou uma viciada em heroína. Ele tinha mais uma irmã, acho que um pouco mais velha que ele. E essa mãe teve diversos homens na vida. Então ele nunca teve a figura de um pai, ele teve a figura de vários homens que passavam pela vida dela. E ela queria casar e ter família, porque os filhos precisavam da figura de um pai. Só que os homens não aguentavam, né, gente? E até assim, os padrastos que ele teve foram caras bons, sabe? Nenhum maltratou, nenhum foi um tirano, nada disso. Mas os homens realmente não aguentaram a mãe dele. E os avós
É muito engraçada a história dessa família, gente. Assim, é trágico, é um drama, mas tem umas passagens aqui que eles eram completamente insanos. Tipo, a avó dele era daquelas que vivia com uma espingarda em punho. Tu batia na porta dela, ela tava com a espingarda pra te receber, entendeu? Mas eram assim, os avós dele foram figuras assim fundamentais para a criação dele. Então ele sempre quis viver com esses avós, sempre quis morar com eles. Mas a mãe, nessa coisa de casar com um homem, casar com outro, se mudava para outra cidade, se mudava para outros bairros e ele tinha que seguir, né? Afinal, ele era uma criança, um adolescente. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês de um acontecimento, deixa eu ver aqui. Isso daqui é quando ele começou a trabalhar, tá? Isso daqui já é uma crítica que ele faz, tá, pessoal? Porque assim, eles trabalhavam numa indústria lá, numa fábrica, e tinha um colega que o cara passava a maior parte do tempo, em vez de trabalhar, o cara passava no banheiro, sabe? Toda hora, por um tempo longo, até que o quê? O cara foi demitido, óbvio, né, gente? Aí ele coloca assim, ó. Aí ele vai dizer do livro, né, que o livro fala de uma sociedade que cada vez mais encoraja a decadência social em vez de combatê-la, tá? Então, é uma crítica a essa sociedade da vitimização, digamos assim, tá? Os problemas que vi trabalhando naquele depósito têm raízes muito mais profundas do que tendências e políticas macroeconômicas. Um grande número de homens jovens que não gostam do trabalho pesado, bons empregos nos quais ninguém quer ficar por muito tempo. E um rapaz com todos os motivos para trabalhar, esse que passava mais tempo no banheiro, né, gente? Uma futura esposa para sustentar um filho a caminho, abrindo mão de um bom emprego com excelente seguro-saúde. E o que é mais perturbador, quando Bob perdeu o emprego, achou que foi algo que fizeram com ele. O famoso mimimi, né, gente? Existe uma falta de poder, um sentimento de que se tem pouco controle sobre a vida e um desejo de culpar todo mundo, menos a si mesmo. Isso é diferente do cenário econômico mais amplo da América moderna. Então, assim, o ambiente era assim, gente, decadente, desestruturado. Esse cara, ele tinha tudo para ter um futuro sombrio, como foi dito ali no começo, né? Mas aí a coisa muda de figura, ele já tinha essa figura dos avós que davam incentivo para ele, apesar de ser meio insanos, diziam que ele tinha que ser alguém na vida, apoiavam ele, a irmã dele também. Então a chave ali é virada quando ele vai para o Corpo de Fuzileiros Navais. E ali realmente começa uma mudança muito grande na vida dele. E após isso ele vai para Yale, ou então fazer a escola de Direito, tá, pessoal? Então aqui tem uma passagem de um tio dele, tá? Aqui, ou aquele dia em que o tio, ele contando, né, uma passagem lá na vida dele da infância. Que o tio Tiberi ouviu, acho que é assim que se fala, gente, Tiberi, estranho esse nome aqui. Ouviu um rapaz declarar seu desejo de comer as calcinhas dela, da irmã dele, né? Da irmã do tio, no caso, ó, a tia dele também. Uma referência à roupa debaixo da irmã dele, minha mamá. Tio Tiberi, podia ser Tibério, né? Foi até em casa, pegou uma calcinha de mamá e obrigou o rapaz, ameaçando-o com uma faca a comer a roupa. Tipo, eles faziam isso, gente. Tiro pra cima, tiro nos pés das pessoas, era assim, ó, coisa normal. Então, por isso que eu digo, é uma história triste também, é um drama, mas tem essas passagens assim que não tem como a gente não dar umas risadas, tá, gente? Eles eram insanos. Deixa eu ver aqui um outro pedacinho para ler para vocês, tá? Aqui. Desde os anos 70, a classe trabalhadora branca passou a se voltar, gente, né? Se revoltar, passou a se voltar para Richard Nixon, porque começou a perceber que, como um homem disse, o governo estava pagando para pessoas que vivem de assistência social e não fazem nada. Eles estão rindo do nosso país. Nós somos trabalhadores e eles estão rindo na nossa cara porque trabalhamos todos os dias.
Então ele fala muito disso também, pessoal, desse pessoal assim que vive de assistência social. Claro, muitas pessoas precisam realmente, gente, mas muitas pessoas não. Então ele faz uma crítica bem severa contra essas pessoas que, tipo, ele tá lá se matando. Tem um cara aqui que trabalha em 2 empregos, que guarda cada centavinho porque ele quer fazer um curso de piloto, enquanto os outros que vivem de assistência social gastam a grana com droga, sabe? Então ele tem uma parte aqui que ele tá indo no mercado comprar carne, se eu não me engano, e assim, pô, com dinheiro super batalhado, super suado, e aí vem uma dessas pessoas que recebe ajuda do governo, rindo assim, sabe? E rindo porque não precisa trabalhar, porque não precisa se esforçar, porque ganham as coisas, rindo de quem trabalha e indo lá comprar cigarro. Ou então vender os tickets que eles recebiam do governo para comprar droga, gente. Então é essa crítica aqui que ele faz, bem severa, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho mais um outro pedacinho aqui, que ele fala dos partidos dos trabalhadores aqui, os democratas. Ele faz uma crítica também, na verdade, a avó dele era bem partidária dos democratas, mas aí quando ela os democratas, que era do Barack Obama, tá, pessoal? O Trump são os republicanos. Então, a avó dele era muito partidária dos democratas, que ajudavam as pessoas necessitadas, essa coisa toda. Só que daí, quando eles começaram a perceber essa realidade um pouco distorcida, a avó dele fica revoltada também. Deixa eu ver. Aí ele fala aqui, mais ou menos assim: apesar de ter menos raiva hoje, para mim, esse foi o primeiro indício de que as políticas do Partido dos Trabalhadores de Mamá, os democratas, tá, pessoal, não eram lá essas coisas, não. Então ele faz essa crítica, assim, a esse governo democrata, assim, aos democratas, tá, gente? E essa, né, toda essa coisa, assim, que não é justa também, né, pessoal? E é mais ou menos isso, tá? Recomendo a leitura, gente. É um livro, assim, ele é um pouco triste, assim, pelas coisas que ele passa na infância, principalmente por conta da mãe viciada, então, em heroína. É uma coisa muito triste. Ele passa, assim, ele quase morre em algumas partes, assim, porque por negligência, na verdade, da mãe, tá? Mas tem esses alívios, assim, por parte da avó dele, que era, assim, gente, uma figura. Ele era, assim, louco pela avó, tá? Fica a dica, então, aí, gente. Era Uma Vez um Sonho, esse livro lindão aqui, bem legal, uma autobiografia, então, desse rapaz bem jovem aqui, tá, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.